Os movimentos de convergência tecnológica incluem interoperabilidade de redes e harmonizações tecnológicas. Quais os limites entre redes terrestres e satelitais, redes fixas e móveis, e de que maneira os novos padrões visam a comunicação ou o tráfego de dados? Para tratar o tema interoperabilidade de redes e padrões tecnológicos, o potencial das redes, iniciamos agora o terceiro painel do dia, agora sobre inovação. E convidamos Evandro Varonil, conselheiro da Abrint, para moderá-lo. Convidamos também Roberto Correa, especialista em tecnologias para telecomunicações da Intel. Abraão Balbino e Silva, superintendente executivo da Anatel. Leandro Gaunzer, diretor-geral da Viasat. Francisco Soares, vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm. Pessoal, nós teremos um espaço curto, porém possível de fazer perguntas, então eu peço que, por favor, ergam o braço para a nossa recepcionista levar até vocês. Bom painel a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de, mesmo sendo da casa, conselheiro da Abrint, parabenizar pela magnitude do evento, a quantidade de pessoas enorme em todos os cantos, na feira, aqui na plenária principal, nas outras plenárias. Não posso deixar de me maravilhar com isso e parabenizar ontem o novo conselho que foi eleito da Abrint. E, sem mais rapapés, vamos ao nosso painel aqui, que tem alguns temas muito interessantes. Eu estava conversando antes com os meus painelistas, e o assunto de interoperabilidade de redes é muito vasto. Desde a parte física, né, que a maioria de vocês deve estar acostumado, que são as fibras óticas, os nossos equipamentos, até a parte lógica e de aplicações. Então, nós vamos ter um desafio aí, em uma hora, de conseguir cobrir o que a gente puder mais possível sobre esse tema. E eu gostaria de começar a minha fala lembrando uma coisa que de vez em quando acontece, né? Eu já fui dono de provedor, hoje sou executivo de provedor, e os provedores sempre pensam assim: poxa vida, agora surgiu uma nova tecnologia, os provedores vão morrer. Então apareceu 5G, fico preocupado porque vão acabar meus serviços, vão diminuir meus clientes. E a gente vê que não é isso que acontece. Por quê? Porque não só um tipo de rede consegue atender a demanda dos nossos clientes. E nós temos provedores que atendem clientes corporativos, muitos provedores que atendem a área residencial. E hoje nós sabemos, eu estou aqui com o meu celular e estou usando 5G, né, da operadora aqui, que até tem um stand nosso, mas lá na minha casa, em home office, ou no meu escritório, eu uso o link de fibra ótica do meu provedor. Já é uma interoperabilidade, mesmo que simples. Mas isso não é tão simples assim, é mais complexo, passa por satélite, passa por outros tipos de rede. E aí nós pensamos este painel com entes diversos, especialistas diversos da indústria e também do órgão regulador, mas não só por isso, para debater um pouco com vocês. Vou lançar o desafio aqui, meus painelistas, conversamos bastante ali, de a gente mostrar para vocês de que todos os tipos de redes são importantes, vão evoluir, e que a gente não deve pensar, mas mesmo assim a gente não deve pensar só na fibra ótica hoje. Nós já atendemos com Wi-Fi, com wireless, hoje atendemos com fibra ótica, mas nós temos que virar nosso olhar para ser mais amplo, porque o segredo é atender o que nós sabemos que é o aumento da necessidade de banda. Alguém lembra aí quando a gente usava 1 mega? Né? Quem que usa mais 1 mega agora de conexão? Tá? Ou menos, né? 1 mega de conexão, levantou a mão ali, 1 mega, né? Pelo menos 100 mega, né? 200, 300, já estamos em 1 giga, tem XGPON de 10 giga aí, né? Então,
esse aumento de capacidade e de banda acontece, e ele passa por todas essas redes. Então, vou aos poucos aqui conversar com os nossos painelistas. Vou pedir para o Abraão começar. O Abraão não só é da Anatel, está aqui por causa do órgão regulador, mas é engenheiro de redes. Então, pode não só da simplificação regulatória, nos falar como que o regulamento da Anatel pode ajudar nisso, mas nos dá um panorama, porque ele também participa da ITU, de como isso pode ser real, essas redes, essa interoperabilidade, começando pela parte física, depois nós vamos chegar nas aplicações. Por favor, Abraão. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, ver esse evento crescer. Eu sempre participo desse evento já há muitos anos. A gente estava falando, eu não peguei no início, mas peguei ainda no Maxud Plaza, depois Frei Caneca, depois São Paulo Expo, agora aqui, cada vez maior, cada vez mais pujante, mais bonito. Eu sempre gosto de frisar que isso existe porque há iniciativa de pessoas, de empresários que encontram condições regulatórias e empresariais suficientes para poder atuar e prestar o seu serviço, e a gente tem muito orgulho de ver isso e, ao mesmo tempo, olhar a participação de mercado dos provedores regionais sempre crescendo. Do ponto de vista da Anatel, isso é bastante positivo. A gente sempre referenda a relevância dos provedores regionais para a inclusão digital no Brasil. E é importante que falar de interoperabilidade, falar de padrões, a importância disso, na verdade, é a gênese do ecossistema de telecom. O ecossistema de telecom, ele existe justamente por uma necessidade de construção de tecnologias que se falam entre si. Por isso que existe as redes, elas por padrão, por definição, elas precisam ser interoperáveis o suficiente para que haja efeitos de rede, efeitos de ganhos de escala, para que todo esse ambiente tenha florescimento. Então, por default, por padrão, nós estamos falando de um ambiente que ele é interoperável. Pode parecer simples, né? Mas você ligar de uma operadora para outra operadora exige interconexão, só que essa interconexão ela precisou ser regulamentada, precisou ser estabelecida e foi conquistada, para quem é mais antigo do setor de telecom, das redes de voz, isso foi conquistado com muito suor e lágrimas há 20 e tantos anos atrás, quando não se existia isso no Brasil, né? Quando a gente falava ainda no monopólio do sistema Telebrás, não se falava em interconexão, porque não existia mais de uma rede, né? Então, você conquistar isso, eu lembro que quando a gente dava aula, eu dava aula nos cursos de formação da Anatel lá, há 13, 14 anos atrás, eu sempre falava, um dos principais problemas que a gente tem é interconexão, fazer as coisas conversarem. E isso era um desafio, inclusive até hoje nós temos problemas de interconexão para julgar vários conflitos, pode não parecer, mas a gente tem uma área lá na Superintendência de Competição que cuida só disso e que tem um volume muito grande de processos, porque os conflitos e os problemas para fazer as coisas se conversarem são grandes. E eu estou falando isso tanto no mundo de voz quanto no mundo de dados, também não é diferente. Você garantir acessos, interfaces abertas, interoperáveis, fazer com que a conexão que você pluga lá na casa do teu usuário, para que aquilo esteja ligado no mundo, existe tanto padrões abertos, padrões fechados, um ambiente regulado, parte não regulada, existe todo um ecossistema que começa nos fabricantes e que deságua nos prestadores de serviço com constante interação entre os agentes. Então, assim, tentando pensar isso didaticamente, eu entendo que o grande desafio que a gente precisa, olhando para frente, é observar como que as tecnologias emergentes exigem
e exigirão tanto de fabricantes, reguladores, prestadores de serviço, interfaces e padrões de interoperabilidade suficientes para que a coisa aconteça. E aí uma das coisas que nós temos debatido muito são justamente o impacto dessas tecnologias emergentes. Nós temos debatido, por exemplo, como que o Edge Computing, que é uma tecnologia muito importante e que cada vez mais vai ser implantada para aproximar o conteúdo dos usuários, o quanto que isso vai demandar de padronização, de conhecimento da parte dos prestadores de serviço, para que isso esteja diretamente, cada vez mais ligado aos provedores, para que isso esteja disponível do ponto de vista de capacidade de rede. Porque cada vez mais, hoje, a gente entende que os usuários vão demandar não só banda, mas como latência. E latência é uma coisa que só se ganha com a aproximação do conteúdo. Então, isso são debates, a gente tem aqui fabricantes que podem falar muito melhor do que eu, são debates fundamentais, Evandro, que a gente entende que precisa acontecer para que a ponta, que são onde os provedores estão, compreendam que esse universo todinho diz respeito a eles, diz respeito a como, inclusive, os modelos de negócio dos provedores tendem a evoluir para que novas funcionalidades estejam disponíveis nas ofertas de conectividade. Perfeito. Muito bom. Bom, agora eu vou chamar o Francisco. O Francisco é da Qualcomm e ele é um fabricante de processadores muito famoso, usado em equipamentos diversos, de redes fixas, redes móveis, redes satelitais. Ele pode nos dar a visão da Qualcomm quanto a essa interoperabilidade de redes e também sobre essa questão do modelo de negócios aí que passa pela parte física até a parte lógica. Por favor, Francisco. Bom, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui os meus colegas do painel. Satisfação muito grande estar aqui. Agradecer o convite da Abrint também, sempre muito gentil com a gente. A Cristiane, eu conheço muito bem também, estamos sempre debatendo em diversas oportunidades. E eu queria começar aqui a minha fala dizendo que a Qualcomm, como desenvolvedora de tecnologia, e eu falava muito no passado, nós somos desenvolvedores de tecnologia móvel. Eu já não sei mais se eu posso dizer só móvel, né? Discutindo, está desenvolvendo tantas coisas, e hoje a gente vive no mundo conectado, né? O mundo nosso está todo conectado. Conectado através de diferentes tecnologias que estão surgindo, né? Essas tecnologias têm aplicações, eles suportam aplicações diversas, que é o objetivo principal, né? Não adianta você ter só conectividade, né? O que você faz com essa conectividade, né? O importante é aquelas aplicações que aquela conectividade vai conseguir te proporcionar, né? E você está conectado também a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, né? Essa é a situação hoje do ecossistema de conectividade que a gente tem, que é um pouco ou muito diferente do que tinha uns anos atrás, onde tinha essas tecnologias funcionando quase que isoladamente e você tinha problemas de interconexão muito graves, até o Abraão comentou aqui, né? E a Anatel até hoje endereça esse ponto, mas hoje as tecnologias têm que ser interconectadas, né? Tem que ter esse princípio, né? Então você vê 5G, né, que se complementa com Wi-Fi, você tem tecnologia de carro autônomo, o C-V2X, Cellular Veículo para qualquer coisa, que se conecta também dentro da rede e está usando uma conectividade baseada em 5G, por exemplo, ou 4G, né? Você tem aí aplicações de inteligência artificial, por exemplo, que estão começando a evoluir. Isso tudo está funcionando dentro do mesmo ecossistema, tudo no mesmo baralho aí que a gente está, né? E a Qualcomm, nesse contexto, ela desenvolve tecnologias, desenvolve processadores, né, que são agregados aos dispositivos, né, que conseguem, então, fazer
esse trabalho, né? Eu gostaria, como a gente está no ambiente da Abrint aqui, né, que a gente está falando de provedores de internet, né, como é que isso é ruim para os pequenos provedores? Não, não é ruim, pelo contrário, eu acho que é muito bom, porque está abrindo maiores possibilidades, inclusive para eles, né? E algumas tecnologias que a gente costumava usar no passado com certa desconfiança, né, pela qualidade, como, por exemplo, os Wi-Fi de antigamente, né, que eram secundários, são secundários até hoje, mas a confiabilidade de você usar era muito perigoso, né? Você tem um Wi-Fi, você tinha todo tipo de interferência, funcionava em caráter secundário. Eu fui da Anatel há muito tempo, eu tenho 16 anos de Qualcomm, mas eu fui da Anatel antes, eu regulamentei isso, e a gente tinha Wi-Fi, dificuldades, problemas muito grandes com convivência com radiodifusão, por exemplo. Mas a tecnologia evoluiu, ela está evoluindo desde esse tempo, as coisas estão melhorando, e hoje você pode usar uma tecnologia do Wi-Fi com toda a segurança e confiabilidade que você tem até quando você pensa num 4G, num 5G. E elas são complementares, não são coisas piores, né? Elas nem melhores ou diferentes, elas são complementares, né? Então, isso é hoje o que a gente tem. Quando você fala disso, por exemplo, das tecnologias novas, eu acho, e pensando na Abrint, por exemplo, nos provedores de internet, pequenos provedores, a gente fala, uma coisa que está surgindo muito forte, é o FWA, né? O Fixed Wireless Access, né? Que dá uma oportunidade de você trazer tecnologias novas, tecnologias emergentes, como o 5G, por exemplo, associado a um Wi-Fi, né? Que você cobre uma determinada área com uma facilidade muito grande e muito mais rápido, né? Eu acho que o Fixed Wireless Access é a fibra pelo ar, né? Hoje, com a capacidade que tem o 5G e com a capacidade que tem, o potencial que tem o Wi-Fi, né? E isso aí associado, você consegue fazer a mesma coisa que faz a fibra, né? Então, assim, quando usar uma coisa, que ele vai substituir, eu acho que não, acho que as duas vão continuar convivendo, mas em muitas situações você vai ter, de repente, você poder fazer um atendimento com FWA, sem dever nada a uma fibra ótica, você vai poder fazer. Então, assim, hoje essas coisas estão evoluindo bastante, né? Eu acho que também um conceito novo que entrou nas redes atuais são muito importantes para o momento atual, né? E que ainda não estourou, e porque tem algumas coisas que precisam ser modificadas, né? Eu tenho algumas ideias sobre isso, são as redes privadas, né? As redes privadas vão ser um potencial muito grande para expandir toda essa conectividade, né? Desde que você tenha uma perfeita capacidade de interconexão entre as tecnologias existentes, né? Acho que essa sinergia que está havendo no momento atual até merece uma reflexão, até por parte da Anatel, no sentido de, aproveitando que o Abrão está aqui, eu não sei até se eu já conversei com você sobre isso, Abrão, mas assim, a Anatel tem 27 serviços de telecomunicações. Eu acho que está na hora de dar uma repensada nisso, tentar reduzir para uns 5 serviços no máximo, né? E já que essas coisas estão muito parecidas hoje em dia. Tem serviços que um é quase igual ao outro, entendeu? Talvez não tenha mais tanta... Bom, e aí, uma coisa que a Qualcomm, principalmente no jeito que eu estou, como sou representante da Qualcomm aqui, falando dessas interconexões, né? O release 17 do 5G New Radio, né? Do 5G New Radio, já está trazendo tecnologia interconectada com o que a gente tem hoje em dia para satélite, né? Então, o release 17 do 5G New Radio já vai vir com os capabilities de satélite. Então, já está agregando também o satélite à nossa... Por isso que eu falo, não dá para dizer mais que nós, a Qualcomm é desenvolvedora de tecnologia móvel, ela vai desenvolver satélite, ela desenvolve fixed com FWA, ela desenvolve inteligência artificial, ela desenvolve uma série de coisas que estão aí, e tudo isso está se falando, carro autônomo, né? C-V2X para carro autônomo. Então, esse é o ambiente que a gente tem hoje em dia. E isso tem uma oportunidade muito grande para os provedores de internet de, usando essas tecnologias, atuarem nas áreas que eles se propõem a prover serviços com as suas empresas, as suas redes, abrindo aí, estendendo isso da operadora, né?
para os pequenos provedores de internet poderem prover esses serviços de uma forma muito melhor. Então, acho muito positivo que isso, e não há ameaça nenhuma aos pequenos provedores, essas novas tecnologias que estão chegando. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou chamar o Roberto para nos... O Roberto é da Intel, e a gente sempre lembra das marcas Qualcomm, Intel, como fabricantes, muitas vezes, de componentes, mas a Intel também atua muito na parte lógica, né, do software, vamos dizer assim. E o Roberto até me contou uma coisa da história, e ele vai contar para vocês, quem é técnico aí vai gostar de ouvir isso. E também para o Roberto nos dizer qual é a visão da Intel sobre isso, da parte física até a parte lógica, como que nós podemos aproveitar as aplicações e como isso pode ser uma oportunidade para os provedores e como tudo isso está interligado, né? Agora eu acabei de ouvir o Francisco falar, olha, 5G com satélite. Né? Acho que quando a gente pensa, a gente fala, nossa, mas daqui a pouco nós vamos também falar sobre satélite. Mas, por favor, Roberto. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos e à organização pelo convite, a presença dos colegas aqui, ilustres. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O que o Evandro comentou aqui, porque ele havia me feito uma pergunta, inclusive, questionando, né, qual o papel da Intel nas redes, a proximidade da Intel nas redes hoje. E aí eu comentei com ele que o padrão Ethernet, por exemplo, que é tão difundido, tão usado hoje, a gente nem se questiona mais se vai usar Ethernet, né, algo que a gente tem como um requerimento em praticamente qualquer ambiente, começou nos laboratórios da Intel. Então, só para contar um pouquinho de qual é a participação da Intel no mercado de redes, começando do começo, a gente está nas redes, por exemplo, desde a criação dos padrões Ethernet. Então, muitos dos equipamentos e tecnologias de rede que entraram na indústria nos últimos 40, talvez mais do que isso, né, nos últimos 40 anos, talvez mais do que isso, tem tecnologia da Intel embarcada, né, na parte física, chips processadores de rede, chips controladores de rede, FPGAs, ASICs. A gente passou por todas essas fases da indústria, até que cerca aí de 10 anos atrás, houve aquele consenso nos órgãos de desenvolvimento de padrões, as redes evoluíram para um padrão virtualizado, né, o NFV, que hoje a gente já está tão acostumado a falar de NFV, de SDN, SD-WAN. Já há algum tempo, né, desde este momento aí, de virtualização de redes, esse trabalho se intensificou um pouquinho mais. O trabalho de aperfeiçoamento das camadas lógicas de rede, o processamento em software, né, que o Evandro acabou de mencionar, a participação da Intel na parte lógica do processamento de redes. Desde um primeiro momento de virtualização de redes, foi necessário fazer um incremento muito grande na capacidade de desempenho de processamento do chamado data plane, né, o tráfego produtivo, vamos dizer assim, o tráfego de usuário dentro de uma plataforma de rede que, obviamente, anteriormente era executado em equipamentos dedicados, que podiam ou não já ter tecnologias da Intel ali embarcados, mas a gente comprava ele como um equipamento dedicado, um roteador, um switch, um firewall, etc. E aquilo começou a ser convertido para software, para uma função virtualizada, um appliance virtual. Nesse momento, aí a Intel fez um investimento muito grande em um recurso chamado DPDK, Data Plane Development Kit, e foi tratado por uns 2 anos como um recurso aberto, né? Sempre foi um projeto aberto, mas focado em arquitetura Intel x86. Talvez com 3 anos de vida desse projeto, a gente ampliou o escopo do projeto para também a gente entender o impacto daquilo, o impacto positivo daquilo para a indústria de redes como um todo. A gente abriu a plataforma para também suportar processadores de outras arquiteturas e de outros fabricantes. Esse projeto, só como exemplo, evoluiu ao ponto de, cerca de 3 anos atrás, depois que a gente transformou ele num projeto ainda mais amplo, ele foi absorvido para dentro da Linux Foundation, que, para quem não está familiarizado, cuida do kernel do Linux. Então, um exemplo da nossa contribuição para o mundo lógico, além dos chips, dos processadores, etc., no mundo de redes, esse exemplo de aperfeiçoamento da capacidade de processamento de pacotes em plataformas de software, plataformas virtualizadas,
não vou nem citar aqui os números de desempenho, que cresceu em dezenas, talvez centenas de vezes desde o primeiro momento desse trabalho. E, ademais, a gente interage muito com várias comunidades de desenvolvimento de software. Quando a gente fala, por exemplo, do Edge Computing, a Intel está trabalhando desde os princípios do Edge Computing com vários players, vários fabricantes de equipamentos, vários consórcios de desenvolvimento de novos projetos de software, várias telcos que têm investimento em P&D e fazem seus projetos voltados para compartilhar conhecimento, aprimorar desempenho, favorecer a integração dessas plataformas. Então, como muito bem mencionado aqui pelo Abraão, pelo Francisco, pelo Evandro, existe hoje um movimento, né, as redes são complementares, isso é um fato. Existe hoje um movimento muito impulsionado pela chegada do 5G, mas não só por isso, isso, mais um momento que a gente vive na indústria de o avanço tão forte das soluções em nuvem, uma demanda por consumir os recursos de uma maneira mais prática e mais rápida de ser ativada do que a gente fazia há 10, 20 anos atrás. Existe todo um movimento que contribui para uma expectativa maior de colocar soluções mais próximas ao usuário, né? O Edge Computing vai atender melhor uma gama grande de soluções comerciais, engenharia civil, cidades inteligentes, sistemas que se beneficiem da visão computacional, processamento automático, inteligente de vídeo, não só para segurança, mas para uma série de outras finalidades. São exemplos aí, talvez no mundo do B2B, no B2C, consumidor, tem cloud gaming, tem realidade aumentada, tem uma série de aplicações novas que vão demandar Edge Computing, e o uso, a contratação e o uso desse Edge Computing só vai ser possível na escala e na maneira que a gente entende que a indústria demanda, se existirem padronizações, tanto da implementação a nível de rede e infraestrutura, quanto do ponto de vista de consumo disso como aplicação de uma maneira lógica, de uma maneira mais automatizada por software, como hoje ocorre com muitas das soluções que estão na nuvem. Hoje, quando a gente fala aí de, cara, talvez a plataforma que está processando nossos badges hoje aí no evento, talvez esteja na nuvem. Uma empresa como a Brint, ou a empresa que está organizando o evento para a Brint, ela provavelmente está consumindo uma aplicação de registro e criação de badges na nuvem através de uma API. Então, esse é o futuro, é uma rede cada vez mais complementar, cada vez mais disponibilizada, essa infraestrutura disponibilizada através de software e que possa ser consumida de uma maneira mais automática e, como a gente usa muitas vezes o termo, com menos fricção entre os players, né? Porque hoje, claro, as telcos grandes ou pequenas, os provedores grandes ou pequenos, eles podem oferecer uma série de capacidades, mas as coisas são muito definidas com base no telefonema, na negociação, no papel, no contrato, no departamento jurídico. O futuro, e é um futuro muito próximo, eu diria que é um futuro muito próximo, aí para muito menos de 5 anos adiante, ele vai viabilizar que a infraestrutura dos provedores, sejam pequenos ou grandes, seja consumida através de APIs. E quem estiver preparado para oferecer essas capacidades, seja para um grande parceiro, um grande provedor de nuvem que quer colocar uma infraestrutura de Edge Computing no seu site, ou seja, para fechar negócio com um parceiro pequeno regional que tem uma aplicação lá de agronegócio, muito direcionado para alguma certa atividade ou região do Brasil, quem tiver essa capacidade pronta para oferecer vai ser quem vai sair ganhando negócios e tração e crescer mais rapidamente nesse novo mundo que a gente vê emergindo. Tem a chegada de uma série de tecnologias, espero que dê tempo da gente abordar um pouquinho, mas que culminam nisso, uma infraestrutura cada vez mais consumível através de software e de definições lógicas do que físicas, do que ter o hardware, ter uma infraestrutura pronta para alugar para alguém. Obrigado, Roberto. Bom, agora eu vou pedir para o Leandro, que é da Viasat, nos dar um panorama sobre a questão satelital. Além do 5G, a gente tem visto muito crescimento do atendimento via satélite, que já existe há muito tempo
E não é só para as áreas rurais. Como que ele vê isso? Porque, como a gente já disse, tem que haver essa interoperabilidade de redes, e onde que o satélite pode entrar, e como que, inclusive, esse satélite pode chegar aí aos pequenos provedores, como que a Viasat enxerga isso. E depois nós vamos bater um papo mais sobre isso que o Roberto falou antes. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Abrinte, pelo convite. E um prazer estar aqui com os colegas. Acho que primeiro, talvez muita gente tenha ouvido falar da Viasat aí no último mês, né? A Viasat é uma multinacional americana, é uma empresa que está aqui no Brasil há pouco tempo, né? Desde 2018, mas uma empresa de mais de 30 anos. A gente atua em 3 grandes segmentos. O primeiro é o que a gente chama de segmento residencial, atende ao cliente final lá na ponta, né? O segundo, a gente atua em parceria com a Telebrás, em conectar as escolas rurais ou todos os programas GESAC, né, que traz a inclusão digital. E terceiro, na parte de aviação. Quem já voou aí de Azul e teve a oportunidade de ter internet no avião, somos nós que fornecemos os serviços de tecnologia para a Azul aqui no Brasil e no mundo inteiro aí para várias companhias aéreas, né? E o Viasat 3, né, que foi o último satélite que a gente lançou, é a 3ª geração de satélite, foi lançado agora recentemente no Cabo Canaveral e é o maior satélite do mundo lançado na história. E ele é mais que 2 vezes maior do ponto de vista de capacidade que qualquer outro satélite hoje em operação, né? Então, bom, primeiro para introduzir o tema, né, quem é a Viasat, e eu acho que é um pouco o que você falou, Evandro, o satélite, ele era, eu brinco, né, quando me perguntam, o satélite era o patinho feio, né, assim, não serve para nada, não tem nenhuma outra conexão, não chega em nenhum lugar, vamos colocar o satélite ali, mas todo mundo com uma carinha meio feia, né, tá, então vamos colocar, é caro, é devagar, não funciona direito. Essa realidade mudou, né, essa realidade mudou, ela vem mudando. Agora satélite é fancy, né? É uma coisa legal, é moderno. Eu tenho muita empatia com os operadores aqui da Abrinte, né? Ontem o presidente da Abrinte estava falando que ele vê os operadores aqui, os ISPs, como desbravadores do Brasil, né? E nós também somos desbravadores do Brasil. A gente vai aonde os grandes operadores não querem ir, né? Acho que tem muita sinergia aqui, tem muita semelhança com vocês, né? A gente é um operador rural, né? A gente vai lá onde o cliente não tem conexão. Acho que um dado legal, interessante, é que mais da metade dos nossos clientes nunca tiveram uma banda larga na vida, né? Então, esse público ali que está... acho que o Abraão falava que 5%, não é, das casas, domicílios do Brasil não tem conectividade hoje. A gente vai atrás dele, a gente quer ir nesse cliente, né? Acho que a grande pergunta é como a gente trabalha junto, né? Os operadores e a Viasat, ou uma empresa de satélite em si. A gente vê, primeiro, a matriz tecnológica é fundamental, né? Então, a gente enxerga que onde tem a fibra, deve ser instalado fibra, mas tem muito local em que mesmo os ISPs têm potenciais de clientes, mas não conseguem atender porque economicamente não é viável, né? Então, você levar uma fibra talvez a 30, 50 quilômetros de distância para atender uma comunidade de 200, 500 casas, talvez não seja viável, né? E aí é onde pode entrar o satélite numa combinação de tecnologias, né? O satélite ele pode ser um backhaul, né? E você fazer a distribuição, seja via fibra na última milha, via rádio, ou propriamente, né, se é um lugar com baixa densidade, você chega com o próprio satélite diretamente, né? Acho que outro tema também, que a gente vem falando um pouco de interoperabilidade de redes, né? O Francisco falou sobre o 5G, mas também uma tecnologia que vem avançando, vem se falando muito, que é o Direct to Device, né? Do satélite diretamente para o celular. Isso é algo que
talvez há 2, 3 anos atrás era impensável, né? E hoje, em algumas regiões, você já tem esse serviço funcionando nos Estados Unidos. Ainda é um serviço muito pensado em serviço de emergência, né? Então, você consegue mandar, talvez a cada 2 horas tem algum sinal e mandar um SMS. A gente entende que essa tecnologia vai evoluir, né? Ela vai evoluir bastante, não vai chegar a ter uma banda larga, mas sim vai ajudar a questão que a gente falava aqui de estar sempre conectado, né? Então, você vai poder estar conectado na sua casa com uma fibra, ou com uma solução satelital de banda larga, né? A gente falava antes conexões de 2 mega, hoje a gente tem soluções de banda larga satelital acima de 100 mega, né? Acho que esse é um ponto importante. E no futuro a gente vê que essa própria conectividade direct to device vai poder servir no modelo de MVNO para pequenos operadores também, né? Então, acho que só uma introdução aí, a gente tem muita oportunidade de trabalhar conjunto entre os ISPs e as empresas de satélites. Obrigado. Nós temos muitos assuntos para cobrir nessa área. Nós podemos falar de segurança, tem assuntos complexos como Open RAN, tem uma gama de assuntos, porque envolve redes de uma maneira geral, não só interoperabilidade. Mas eu vou voltar para que a gente possa depois ter um tempinho aí no final para perguntas. Então, vou voltar uma rodada geral para a gente conversar disso que todos falaram, que as redes, porque é um consenso de que nós precisamos de redes de fibra ótica, precisamos de redes de 5G, precisamos de rede de satélite, ou seja, fixo e móvel, satélite terrestre, nós precisamos disso para atender essa demanda do cliente. E o cliente cada vez mais demanda por serviços, foi falado aqui por nuvem, e o provedor muitas vezes pensa em ser a infraestrutura. Porque eu lancei os bairros de fibra ótica, ou eu criei uma infraestrutura, mas isso inclusive vem sendo pensado de maneira diferente. O Abraão me disse que muitos lugares, a grande maioria dos lugares já tem 3 redes de fibra. E agora nós temos a questão das redes neutras. Será que compensa estar só pensando no lançamento de fibra e só na infraestrutura? Ou nós não precisamos pensar um pouco o que o cliente regional, o cliente que está próximo de mim, demanda de soluções, de aplicativos? Então, se há um consenso de que nós precisamos de todos os tipos de redes para atender esse cliente, e quem está aí há alguns anos como provedor, que a gente já brincou no começo aí, que a banda e a capacidade só aumenta, como que isso pode ser uma oportunidade? Como que a Anatel já está trabalhando nesses regulamentos, e deve ser uma dificuldade enorme, porque as tecnologias avançam a cada hora, e como que os fabricantes, como que o satélite, como que a gente enxerga que isso possa chegar nesse edge computing, como que a gente enxerga que o provedor regional pode ajudar o cliente com isso, não só levando o cabo de fibra até ele, mas possibilitando o que em poucos anos, como disse o Roberto aqui, em poucos anos a gente vai ter na casa do cliente, porque hoje nós já temos inteligência artificial, e eu não tenho dúvidas que hoje a gente fala lá com o nosso assistente virtual, lá, seja ele Alexa, aí, que é tão famoso, ou os outros dos outros fabricantes, e a gente acha um pouco engessado hoje. Mas quando será que eu não vou conseguir andar pela minha casa? E quem tem a minha idade aí, né? Os mais velhos aí, vamos fazer igual nos Jetsons, né? Ou em outros filmes que a gente assiste de ficção científica, que a gente acha diferente, e que a gente vai poder caminhar pela casa conversando com o assistente. E hoje, quem usou chat GPT, se a gente conseguir falar com ele, isso vai ficar interessante. Só que nada disso vai funcionar sem a nossa rede, né? Sem conectar. Desconectado não funciona nada disso. Então, qual é o desafio? Regulatório ou, para os demais, qual é essa aplicação que nós vamos precisar fazer para chegar nessa aplicação? Qual é esse desafio? Vou abrir para uma outra rodada, para depois a gente ter um tempinho para perguntas aí, e vão pensando nas suas perguntas, não tem pergunta errada nem boba. Aproveite que eu estou aqui com 4 mentes brilhantes aqui,
que o tempo vai ser curto para a gente debater tanta coisa que a gente podia falar ainda aqui, não vai caber. Então, Abraão, por favor. Bem, Evandro, rapidamente a gente tem que entender que a regulação não é a regulação que puxa o carro, né? Na verdade, o mercado, a demanda, juntamente com a evolução da tecnologia, que cria novos casos de uso, novos negócios, novas necessidades. E o nosso papel como regulador é tentar desenvolver esse ambiente de maneira o mais positivo possível para garantir sustentabilidade econômica, garantir direitos para os consumidores, evitar que falhas de mercado se materializem e, ao mesmo tempo, buscar alavancar o máximo possível para que mais e mais pessoas tenham acesso às diferentes tecnologias. E nesse sentido, o que nós vemos aí, do ponto de vista, inclusive, dos modelos de negócio que estão cada vez mais surgindo, é que as redes, elas naturalmente continuarão sendo pipes, ou seja, continuarão sendo dutos que levam aplicações, conteúdos e informações para os usuários, só que cada vez mais essas redes, esses dutos, eles tendem a carregar mais inteligência nos seus processos, uma vez que as diferentes aplicações que surgem, que estão surgindo, elas trazem consigo requisitos de rede, requisitos de conectividade mais específicos. E aí, o que eu sugiro é que sempre os provedores busquem conhecer as necessidades dos mercados onde eles estão, para compreender que tipo de negócio ele tem que estar antenado para oferecer. Porque cada vez mais novos casos de uso trarão consigo requisitos específicos que estarão na rede, né? A gente viveu uma década que, basicamente, o que se ofertava para o usuário era banda. E quem ofertasse mais velocidade, ganhava. E para isso, se foi para fibra, se foi... mas isso não é um cenário constante e que vai continuar eternamente. O que você tem que compreender é que cada vez mais novos casos de uso estão surgindo, necessidades específicas, do agro ao ambiente de fintechs, do ambiente corporativo ao ambiente residencial. Tudo isso são ecossistemas que estão cada vez mais se especializando em demanda e os usuários disso vão requerer. E o que a Anatel vai buscar fazer é sempre garantir que as tecnologias, os padrões e os regulamentos viabilizem essa oferta da forma mais não discriminatória, mais isonômica possível. Francisco, quer comentar um pouquinho? Por favor. Vamos lá. Estava pensando aqui, ordenando aqui como argumentar aqui, né, e tomando aqui a dica aqui do Abraão, né. Eu acho que, do ponto de vista do fabricante, do provedor de tecnologia, eu não vejo muito desafio no momento, né. Eu acho que as tecnologias, elas estão aí, elas estão disponíveis, elas funcionam e têm boa performance, né. Aí a gente precisa, como aproveitar melhor essas tecnologias, né? Então, que tipo de aplicações a gente vai ter e como é que a gente vai conseguir desenvolver essas aplicações. E aí entra um pouco até daquilo que você é responsável, Abraão, que é a parte regulatória, né? E essas coisas têm que caminhar junto, né? A partir do momento que as demandas, eu não sei te dizer, eu não vou entrar na polêmica e dizer o que vem primeiro, se é a regulamentação ou é a demanda, né? Vem primeiro a demanda, às vezes você pode preparar a regulamentação e a demanda aparece de forma natural. Ou então a demanda aparece e você puxa lá a regulamentação para adequar aquela coisa, né? O que tem que vir primeiro
é uma discussão que a gente tem que pensar um pouco, né? Mas, assim, a regulamentação é super importante, né? Extremamente importante. A atualização é super importante. Então, quando a gente fala no ambiente que a gente tem hoje, de tecnologia, de conectividade, e você fala, assim, em termos de inteligência artificial, por exemplo, vamos começar, tem coisas já sendo feitas. Você mencionou o ChatGPT, né, que está aí disponível, não é precisar acessar, né? Eu acho que acessar o ChatGPT, as tecnologias, a interconectividade que você já tem hoje, você consegue fazer isso, né? Agora, tem o problema também de como usar o ChatGPT, a regulamentação para fazer isso, que está até em discussão hoje em dia, uma discussão muito sensível, né, que está acontecendo hoje em dia. Tem uma regra, uma lei que está sendo preparada para endereçar a questão da inteligência artificial, que, dependendo como vier essa regulamentação, ela pode ajudar a desenvolver a inteligência artificial ou pode ser um problema para o desenvolvimento da inteligência artificial. Se vocês olharem aí o relatório da comissão de juristas que foi criada para estudar isso dentro do Senado, você pode ficar um pouco preocupado. Se você vê a regulamentação que foi feita na Câmara dos Deputados para endereçar a inteligência artificial e que está sendo considerada mesmo que nada por uns, ela é totalmente flexível, mas ela dá uma tranquilidade muito grande para você desenvolver a inteligência artificial, né? A gente fala aqui em redes, comentei aqui redes privadas, né, no conceito que a gente tem até hoje da rede privada, como um grande gerador de demanda. A rede privada pode ser um grande gerador de demanda, mas redes privadas têm um conceito aqui de SLP, né, Serviço Limitado Privado, né, que tem algumas diferenças históricas e que talvez algumas coisas precisam ser hoje também repensadas nisso daqui, né, para você agregar ele ao SLP, por exemplo, facilidades que outras redes, por exemplo, do SMP têm e que o SLP não tem, para que você possa desenvolver mais as redes privadas. Então, a parte regulatória precisa ser realmente pensada, né? Alguém já pensou aqui, algum dia, você colocar um plano de numeração para o SLP? Interessante, né? Alguma coisa que é de se pensar, mas eu acho que ajudaria bastante, talvez, o desenvolvimento. Alguém já pensou em permitir, e hoje a Anatel não permite, a interconexão, estamos falando de interconexão aqui, das redes privadas com as redes públicas? Você consegue fazer via internet, mas a interconexão outra que não seja pela internet, você não consegue fazer. Isso é vedado pela Anatel hoje em dia, né? Essas coisas vão evoluir, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas o tempo que isso acontece pode ser um importante fator para desenvolver ou não uma determinada atividade. Então, essas coisas têm que caminhar juntos, senão a gente não consegue evoluir sozinho. E como tudo está conectado, não adianta uma ir na frente se a outra não vai junto, né? Bom, Roberto, quer comentar alguma coisa daquilo que a gente estava falando de edge computing e também nessa linha? Sim, eu penso que, como a gente falou, né, o futuro vai nessa direção das aplicações, muito mais integradas à infraestrutura do que o que a gente viu até poucos anos atrás. E a gente tem, para citar, a gente publicou, acho que foi no finalzinho de 2020, um estudo, se vocês procurarem na internet vão encontrar, com um instituto chamado ABI Research, um estudo fazendo a projeção de como a junção, pegando o gancho do que o Francisco trouxe aqui, que é a inteligência artificial. Então, a gente fez um estudo alguns anos atrás, publicou no finalzinho de 2020, mostrando como a junção da chegada do 5G, mas notem, a chegada do 5G implica em uma transformação de infraestrutura. Então, a chegada do 5G, somada ao edge computing, somada à inteligência artificial, tem um potencial gigantesco de transformar várias indústrias de serviços, né? Vários setores de serviços e de indústria ao redor do mundo, seja através de um uso mais eficiente das redes privadas que estão começando, seja através da transformação de uma série de negócios que já estão aí no mercado hoje, e seja
com a chegada de novos negócios e modelos de negócios e dispositivos que a gente hoje nem vislumbra muito ainda. Então, esse estudo lá, ele demonstra, com uma série de embasamentos, que o 5G chegou aí na maioria dos países desenvolvidos, também por volta ali de 2020, a gente já tinha o 5G sendo ativado comercialmente em uma série de países, aqui no Brasil mais recentemente, e vai continuar avançando aí ao longo dos próximos anos. 2025 vai ser um ponto de inflexão importante globalmente para a chegada de novas soluções e novos dispositivos se beneficiando dessa junção que eu comentei: inteligência artificial, edge computing e 5G. A projeção é que por volta de 2035, parece que está longe, mas não está tão longe, um pouco mais de 10 anos aí adiante. A projeção é que, por volta de 2035, a contribuição dessas 3 novas tecnologias para a economia global seja da ordem de 17 trilhões de dólares. Como referência, o PIB americano do ano passado, salvo engano, foi da ordem de 27 trilhões de dólares. Então, assim, cara, só essas 3 tecnologias e o impacto que elas têm de transformação na sociedade, na economia, é o equivalente a mais da metade de uma economia americana ao longo aí de cerca de 10 anos. Então, acho que é um ponto relevante. E, claro, implica em necessidades de regulação, implica em necessidades de padronização, até para se movimentar mais rápido, para que isso avance de uma maneira mais rápida. Bom, acho que aquela brincadeirinha que eu fiz, né, de que acho que o sonho nosso, como pensando do lado de consumidor, é aquele de caminhar conversando com o dispositivo, de caminhar conectado. Então, por isso que a gente sempre pensa muito no 5G, porque é a rede móvel, mas para que chegue até o usuário dessa maneira, ele precisa de todo um background de redes de fibra, de redes de satélite, de regulação, para que a gente possa caminhar nesse futuro. Não adianta a gente querer a inteligência artificial, ou de repente, como nós temos carros autônomos, quem sabe aquele Android que a gente sempre imaginou, a imagem e semelhança do ser humano, para ele caminhar, falar e pensar, ele não vai poder ser um dispositivo desconectado. Eu pensei nisso agora. Acho que um Android vai precisar ser um dispositivo conectado o tempo todo para ele poder existir. E parece brincadeira, piada, mas é o futuro. Não sei se eu já estou meio, os cabelos brancos, careca, não sei se eu vou alcançar isso, mas isso vai acontecer, invariavelmente. O que mais você pode nos acrescentar sobre essa questão? De novo, vamos voltar. O pessoal, né, você falou agora é um fence, né, o satélite. Onde é que o satélite entra? E também nessa questão de aplicação. Como que ele é? Isso que você falou, não sei se todo mundo compreendeu, e me perdoem falar em marcas, mas hoje o Apple Watch, os celulares da Apple, as versões mais recentes, têm esse dispositivo de emergência. Você pode não estar com nenhuma rede celular ou Wi-Fi conectada nele, e se você está, por exemplo, perdido, e você esperar um tempo o satélite se posicionar, você consegue mandar um aviso de alerta. São algumas tecnologias novas aí que, acho um pouco o Abrão falou, né, a gente tem a questão da sustentabilidade, né, quando a gente fala do mercado, mas tem a questão da sustentabilidade do espaço, né, que era algo inimaginável antes e é fundamental, né, para que a tecnologia se evolua e que a gente tenha aí um padrão único, por exemplo, ou um padrão que se converse entre redes, né, que a gente tenha sustentabilidade no espaço também, para que a gente tenha soluções como essas operando para qualquer operadora, né? Então, como você deu exemplo, Evandro, quem tem iPhone e está fora do ar, em algumas situações já aparece o ícone do satélite no aparelho, que é uma evolução que vai vir numa banda estreita, né? Provavelmente a banda L ou a banda S, né? Que são bandas mais estreitas, mas que vai permitir estar sempre conectado, né? De repente até esse Android aí, se ele tiver numa região ali muito rural,
vai ter ali uma conexão satelital conectado diretamente nele, né? Acho que um outro tema relevante, vocês estavam falando de inteligência artificial, é que é a inteligência artificial para o próprio uso do provedor, né? Então, por exemplo, na tecnologia, nessa nova geração de satélites nossas, a gente trouxe muito da tecnologia que ficava no satélite para o ground, né? Para mais próximo aqui da Terra, né? Só lembrando que o nosso satélite fica a 36 mil quilômetros, né? Então, a gente trouxe aqui para pertinho na Terra. Então, os equipamentos, por exemplo, da casa do cliente, eles vêm com inteligência artificial para identificar potenciais problemas de rede e automaticamente corrigir sem que o cliente tenha que entrar em contato com o provedor diretamente. Então, ele não vai precisar entrar em contato com a gente via rede identifica melhorias, né, via inteligência artificial e já faz a correção automática. Isso, por um lado, pode exigir edge computing, pode exigir também muito mais banda e uma inteligência por parte do provedor para que ele possa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade sem que o cliente de fato esteja percebendo as melhoras de rede que acontecem por trás, né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem, que os provedores têm, e que já nas novas tecnologias, nas novas gerações de serviços, isso já vem quase no dia a dia do cliente. Só estou preocupado com o horário aqui. Bom, o dispositivo que a gente tem, né, o celular demonstra, né, para finalizar, a interoperabilidade de redes. Usa 3G, 4G, 5G, Wi-Fi e agora satélite num único dispositivo para poder atender o usuário onde é que ele esteja. E eu, sinceramente, não consigo hoje descer num voo de um avião sem estar conectado. Eu preciso, né? Já há muito tempo, e hoje é cada vez mais comum, né? A gente sente sem roupa e sem estar conectado, né? Pessoal técnico, principalmente. Bom, nós temos um tempinho final para perguntas. Por favor, quem tem uma pergunta, quem leva o microfone para ele, por favor. Aproveitem aí, nós estamos com um tempinho meio curto, mas vamos ver se dá para fazer umas perguntas e respostas rápidas aí, por favor. Opa, tudo jóia? Eu acho mega essencial toda essa parte de conexão e padronização entre essas redes, equipamentos e etc. Só que algo que me preocupa principalmente é a área da cibersegurança, ou seja, a área da segurança, não só dos dados, mas também da conexão. Eu gostaria de saber como que vocês se preocupam em relação a isso, porque às vezes, vamos supor que alguém esteja fazendo uma operação em alguém, ou até mesmo algo depende daquilo para acontecer, a segurança é algo essencial, porque pode ocorrer falhas e alguém pode invadir ou até mesmo se perder algo importante, por exemplo, na história. Sim, você sabe que tinha esse tema, mas levaria mais uma hora para a gente conversar, porque quando você liga redes diferentes, fica mais inseguro, não sei. Quem que pode comentar, por favor, rapidamente, por favor, Roberto? Obrigado pela pergunta. É um tema, obviamente, de muita preocupação para todo mundo. Aí eu puxo aqui a responsabilidade, de certa forma, para começar, porque a Intel está presente em todas as partes da rede, como a gente falou, né? Está no core, está na borda, está no dispositivo de acesso, nos laptops. Então, a preocupação com segurança ela é constante, do ponto de vista de arquitetura de tudo que a gente faz. Então, está projetando um novo chip, está projetando uma nova arquitetura física que vai usar aquele chip, está projetando ou contribuindo para o projeto de uma nova plataforma de software. Os recursos de segurança sempre estão ali, as preocupações sempre estão ali, os recursos sempre estão ali. Agora, é muito importante o que você puxou, porque quanto maior a complexidade, maior o risco. Então, é muito importante para todo mundo atuando, e aí a gente sempre gosta de falar como indústria, não só como um fabricante, é sempre muito importante para todos os players, aí todo mundo que interage com esse ecossistema, ter essa certeza, ter essa concepção de que complexidade implica em maiores riscos
e ter uma preocupação também quando se projeta uma topologia, uma arquitetura, uma integração, de que são necessárias implementações de mecanismos de visibilidade, porque quando eu enxergo os detalhes daquela arquitetura, aí eu enxergo os riscos, quanto de mitigação desses riscos. Então, como player da indústria, como parte da indústria, como representante de uma indústria importante, que é a dos chips, do silício, né, como a gente diz, existe a Silicon Industry Association, por exemplo, da qual a gente faz parte, as discussões de segurança são muito constantes e trazem a implementação de tecnologias que sejam padronizadas, tem tudo a ver aqui com o nosso fórum, quanto tecnologias proprietárias que visam mitigar e bloquear, coibir muitos desses riscos de segurança. Claro, dá uma palestra à parte, né? Muitos detalhes para serem conversados, mas é uma preocupação desde o primeiro dia em qualquer prancheta de design. Obrigado, Roberto. Já pensou um Android com ataque de DDoS? Mais uma última pergunta, o tempo para a última. Alguém mais? Aproveite lá, tem a última, porque o nosso tempo já estourou já. Meu nome é Rogério, e falando sobre tecnologia optofotônica, eu vi há um tempo atrás que a Intel desenvolveu um processador com transmissão de dados através de fótons, né? Então, vendo que em backdoor, né, existe muito desenvolvimento e muita ideia através de transmissão de telecomunicações através de luz, né? A gente vê Li-Fi e vê como uma universidade agora, o ano passado, 2 universidades fizeram transmissão de dados através de uma fibra ótica, dividindo ela em 255 canais, transmitindo em 7 quilômetros, 2,8 petabit. Né? Então, aí vai minha pergunta. Né? As empresas de desenvolvimento de processadores, vocês continuam com os projetos de transmissão de dados através de fótons, processadores através de fótons? Quer falar, Francisco? Quer falar, Roberto? Sim, as pesquisas continuam, né? Não só, aí também, novamente, não só na Intel, né? Mas na indústria como um todo. Existem muitos investimentos que buscam esse processamento dos bits através de impulso óptico, ao invés do impulso elétrico, né? Que é como é tradicionalmente feito, é como está feito hoje talvez em 100% das plataformas comerciais. Mas, alguns anos atrás, inclusive, o Politécnico de Torino, lá na Itália, um centro de engenharia muito importante em redes, ele teve aplicações comerciais, não vou citar aqui, não estou autorizado, né, mas tem um grande player de redes que colocou no mercado uma plataforma de processamento de redes que se beneficiava do processamento dos bits convertidos em sinal de luz dentro lá do seu sistema on-chip. Então, processadores, acho que você mencionou, o som estava um pouquinho baixo, processadores quânticos continua sendo uma área de investimento muito grande, a Intel investe bilhões em pesquisa e desenvolvimento todo ano, quântico continua sendo uma prioridade, continua tendo uma relevância muito grande, e o processamento de sinais ópticos como alternativa, a pesquisa do processamento de sinais ópticos como alternativa para o impulso elétrico também continua recebendo investimentos em laboratório. Bom, painel para quem sabe a gente repetir o ano que vem, focando de uma outra maneira, porque é sempre importante falar de redes, né? E somos todos da área de redes. Quero agradecer muitíssimo o Leandro, o Roberto, o Abraão, o Francisco e vocês por nos assistirem. E vamos descer aqui, estamos à disposição uns minutinhos se alguém quiser falar com a gente depois ali, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos os painelistas.